O Brasil sofre por problema de preparo, é mal preparado, é ineficiente e produz mal. Isso são os relatórios mais recentes, mas a gente sabe disso há muito tempo. Mas um relatório recente da Fundação Dom Cabral aponta o problema de alta improdutividade do brasileiro, por falta de preparo. É interessante que o Luiz começa aos 14 anos, estagiando no Banco do Brasil, depois você comenta até do curso de COBOL que fez, eu também fiz, viu? Eu sou técnico em processamento de dados, então eu estudei COBOL, né? nem imagino, mas é interessante porque o engenheiro assume grande parte das cadeiras de liderança das empresas brasileiras e no mundo. Eu sempre me questionei quanto a isso e fui entender que engenharia, no latim, ela deriva de uma palavra que significa talento, habilidade natural, né? Para construir, para criar, para gerir. Eu quero te perguntar o seguinte, Luiz, muito se fala do soft skills, né? Humano, comportamento, entendimento humano, isso é fundamentalmente importante. E às vezes pode dar uma impressão que o hard skill, as competências técnicas, elas não são relevantes e importantes. Eu queria que você separasse para a nossa audiência falasse um pouco sobre isso. A importância do hard skills antes dos soft skills. Então, é interessante. Eu sou talvez um pouco meio da antiga e eu acho que as coisas que tendem a ser muito aceleradas podem ficar brechas pelo caminho. É fácil a gente falar hoje da carreira ou das evoluções. Depois eu vou falar dos tombos também, né? A evolução parecia tudo sempre lógica e muito bem estruturada. O que teve? Ela teve acho que talvez uma determinação muito grande, né, pela minha condição socioeconômica, de querer, né, buscar aprendizado e um crescimento corporativo, vamos dizer isso, sem nenhum problema. Eu gostava de viver numa área corporativa, era a minha oportunidade que abriu, consegui ter acesso a grandes indústrias, sem ter recursos, hein, pessoal? Acho que vale a pena, assim, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, inclusive com uma situação de educação, não educação de formação pessoal, mas de formação acadêmica baixa, mas muito determinada, sempre muito batalhadora. Então isso trouxe comigo, né, isso foi meu caminho, meu alicerce para construir essa jornada. Então eu sempre acreditei que a formação é muito importante. Eu sempre quis ser, né, dentro de um determinado grupo, eu nunca quis ser mediano, né? Então, assim, parte do modelo, assim, eu brinco, eu tenho um amigo meu que ele é médico, né? Ele faz parte ele é vice-presidente de um conselho, não vou falar a empresa, e ele fala, né, que eu estava meio morno. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, né? Eu não sou morno, ou eu sou quente ou eu sou frio, eu não consigo ter temperatura mediana, né? Ou as pessoas gostam de mim ou não gostam de mim, né? Nunca vão falar que eu sou simpático, né? Porque não necessariamente eu não acho que eu sou simpático mesmo. Eu posso ter uma visão que as pessoas gostam ou não gostam, né? Eu tento ser uma pessoa educada, agradável. Então, assim, eu sempre fui muito, não queria estar na média. Então, eu sempre busquei, né, estar bem, né, estar entre os melhores. Então, eu estudava. Então, eu fiz engenharia numa faculdade que na época era conceituada e bastante complexa, que era a FEI, né, Faculdade de Engenharia Industrial. Eu fui pra você ter uma noção, do primeiro semestre, segundo semestre, nós éramos 700 alunos que entraram na faculdade. Só 200 foram para o segundo semestre. Eu estava nos 200 que foram para o segundo semestre. Depois eu fiz administração, né, no Mackenzie. Eu fiz uma pós-graduação e uma administração no Mackenzie. Depois eu fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E tudo com o meu recurso, né? Então, não tinha recurso. Então, eu sempre busquei ter uma formação muito sólida que você está colocando. Então, os hard skills, elas foram construídas com muito esforço. Eu estudei, né, eu coloquei o bumbum na cadeira até os 36 anos. Talvez muito perto da idade do Dr. Rômulo, né? Então, assim, eu estava estudando, né? E comecei a trabalhar, né, com 14. Então, eu tive que preencher essas lacunas, esses tempos, ou, na verdade, meu tempo era o contrário. Meu tempo era todo tomado. Eu tinha que preencher, né, as brechas de uma maneira produtiva. E, assim, eu acho que foi acho que a grande mudança. Eu sempre construí, né, eu falo isso, um cabedal de informação,
um modelo, né, de repertório que eu escrevi, inclusive num post que foi feito essa semana, dizendo que eu acho que hoje a estruturação do conhecimento ela é muito mais relevante do que saber aplicar, né, a tecnologia. Eu lembro, eu também dei esse exemplo no post, de um colega que estudava comigo, que morou comigo, ele tinha uma calculadora programável. O bicho era um fenômeno para programar calculadora, ele vivia essa época. Então ele tinha todas as fórmulas na calculadora. Eu não tinha fórmula na calculadora. Para quem estudou na minha época, ou eu anotava na reguinha, ou a gente anotava no cantinho da mesinha que você ia fazer prova, bem pequenininho, ou fórmula numa borracha. E eu tinha uma Sharp que parecia um torrão, um tijolo, né? Que na hora que você acendia, parecia que iluminava a sala, né? Mas assim, tinha as funções, era uma Sharp científica e era aquilo que eu usava. Eu não precisava dizer que ele era bom de programação, eu tentava trabalhar mais o conhecimento. Ele tomou pau, ele ficou daqueles os 500 que ficaram, né? E eu tive a oportunidade de crescer. Então, assim, não é a tecnologia que vai diferenciar você. O uso da tecnologia pode te ajudar. O que vai diferenciar você é a sua formação, o seu conteúdo, são os hard skills. Claro, os hard skills somado com outras habilidades te traz uma vantagem competitiva. Então, eu fui muito cético em querer ter conhecimento, né? Você também colocou isso no podcast seu, né? Então, assim, eu investi muito tempo. Eu não precisava ter ficado tanto tempo num banco de escola, mas eu achei que isso era relevante. E eu acho que isso faz falta hoje nessa formação de liderança.